Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 34º domingo do tempo comum, ano C, solenidade de Cristo, Rei do Universo, a primeira leitura nos fala da coroação de Davi como rei em Hebrom. Saul havia morrido. Os anciãos de Israel foram até Hebrom, onde estava Davi, e ungiram-no rei de todo Israel, porque até então ele só reinava sobre Judá. Davi é figura de Cristo. Ele nasceu em Belém e morreu em Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém, que era a cidade dos jebuseus, pelas armas, e fez dela a cidade de Davi. Davi reinou em Jerusalém por muitos anos. Jesus quereria também conquistar a cidade de Jerusalém como a galinha faz com os seus pintinhos, conquistar pela ternura, pela mansidão. Mas a cidade ficou resistente. Jesus chora sobre Jerusalém. Quereria reinar sobre aquela cidade, mas a cidade não quer que ele reine. Como castigo, ela será devastada e não ficará pedra sobre pedra. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Colossenses, é um hino, um belíssimo hino a Cristo, primogênito de toda a criação e primogênito dentre os mortos. Ele, na criação, é o primogênito. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é o primogênito de toda a criação, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Por causa dele, todas as coisas existem e foram criadas. Ele existe antes de tudo, e tudo tem nele a sua consistência. Jesus dirá: antes que Abraão fosse, eu sou. Mas além de ser o primogênito na ordem da criação, ele também é o primogênito na ordem da ressurreição. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, como primícias. Depois das primícias vem a colheita. Depois da ressurreição de Cristo, virá a nossa. Ele, ressuscitado, glorioso, vitorioso, conquistou para si um reino. Ele já era rei como Deus desde toda a eternidade, mas ele quis, também como homem, comprar-nos, adquirir-nos pelo preço do seu sangue. Ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Entre Cristo e nós há uma intimidade muito grande pela circulação da vida divina, que é a graça. Uma intimidade bem maior que aquela que há entre o filho e a sua mãe gestante. O filho um dia vai se separar da mãe quando cortarem um cordão umbilical e vai permanecer vivo. Nós somos unidos a Cristo como os ramos à videira. Se alguém nos corta, nós perdemos a seiva vital, secamos e morremos. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Em tudo ele tem a primazia. Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. E por ele, por Cristo, reconciliar consigo, com o Pai, todos os seres, os que estão na terra e os que estão no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. O Filho aparece, portanto, humilhado, sofredor, mas também glorioso, ressuscitado, Rei. O Evangelho hoje apresenta nosso Senhor de maneira ridícula. Todos zombam dele. Os títulos que dão a ele são para zombar. Cristo de Deus, escolhido, Salvador. A outros ele salvou, salve a si mesmo. Rei dos judeus, és o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo. Tu não és o Cristo? Pergunta um dos malfeitores que estava ao seu lado. Salva-te a ti mesmo e a nós. Todos os títulos nobres de Cristo, Senhor, Salvador, Cristo, servem para escarnecer dele.
Mas um dos ladrões, e é somente São Lucas que conta isso, o evangelista da misericórdia, repreende o ladrão que está zombando do rei verdadeiro e diz: nem tu temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação que ele? Para nós é justo, porque merecemos, mas este nada fez de mal. Este ladrão arrependido, no último momento da sua vida, faz uma obra de misericórdia, que é corrigir os que erram. Obra de misericórdia espiritual. Bonita, não é? E por causa desta obra de misericórdia, por causa da fé em Jesus e por causa do sofrimento aceito como expiação pelo próprio pecado, ele recebe de Jesus a garantia de que estará com ele hoje no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É interessante que este ainda hoje, porque não se fala de estar com Cristo depois da ressurreição dos mortos, lá no fim do mundo, ainda hoje. Mas o corpo do ladrão vai ser sepultado e não vai ressuscitar hoje. Como é que vai estar com Cristo ainda hoje? Vai estar com Cristo com a alma separada do corpo. Este é um dos textos do Evangelho que fala de maneira clara sobre a sobrevivência da alma separada do corpo e de um juízo que vem logo depois. Nesse caso, foi um juízo de absolvição e de salvação, mas poderia ser um juízo de condenação. E não foi preciso esperar o fim do mundo. Naquele momento, o ladrão arrependido já foi salvo quando morreu. Assim nós cremos que haverá um juízo universal no fim dos tempos, em que todas as nações serão julgadas. Mas há também um juízo particular, que ocorre na hora da nossa morte e que decide o nosso destino eterno, o céu ou o inferno. A alma separada do corpo já participa da glória do céu ou da infâmia do inferno. Depois da ressurreição, não apenas a alma, mas também o corpo ressuscitado vai participar da glória do céu ou da ignomínia do inferno. É o homem todo que será salvo ou condenado no fim dos tempos. Mas não haverá uma mudança na sentença. Quem foi salvo no juízo particular, permanecerá salvo no juízo universal. Quem foi condenado no juízo particular, permanecerá condenado no juízo universal. A diferença é que naquele momento, alma e corpo serão salvos ou condenados. E naquele momento o juízo não será particular, mas cada um saberá tudo de todos. Que vergonha para os que hoje dizem: eu faço o que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. No dia do juízo, essa pessoa verá como aquilo que ela fez teve repercussão nos outros. E como o que os outros fizeram teve repercussão nela. Porque quando nós pecamos, ofendemos toda a igreja. E por isso, na Santa Missa, nós dizemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, não só a Deus, mas também a igreja a quem eu ofendi pelo pecado. Jesus Cristo aparece aqui como um rei, mas a coroa dele é de espinhos, zombaria. O trono dele é a cruz, onde ele está não sentado, mas de pé, posição majestosa, e pregado, crucificado. A cerimônia é de uma entronização, colocar alguém num trono. Toda a cerimônia, para ser fidedigna, segundo a lei de Moisés, necessitava de 2 testemunhas, pelo menos. Aqui as 2 testemunhas quem são? Não são Moisés e Elias que testemunharam Jesus glorioso no Monte Tabor. Não! As testemunhas aqui são desprezíveis. São 2 ladrões. Um à direita e um à esquerda assistem à entronização de Jesus como rei crucificado. Mas tanto ele é rei que ele tem poder de absolver o seu companheiro de suplício e de lhe prometer o paraíso. Sofrendo, ele já reina. Crucificado, ele já absolve. Ele já promete prêmios, porque ele tem poder. Quando estiver ressuscitado, ele dirá aos apóstolos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei-os observar tudo aquilo que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo é rei, e o seu reinado
é participação do reinado do Pai. Ele se sentou à direita do Pai. E ele promete a nós, se passarmos pela grande tribulação, se sofrermos com ele, se dermos testemunho dele, que nos assentaremos no trono dele, como ele está sentado no trono do Pai. Sentar-se no trono de Jesus? Que glória! É a glória prometida aos filhos de Deus, aos batizados, que viveram o seu batismo. Mas isso é maravilhoso. É uma maravilha que deve ser conquistada. Nós estamos em guerra. O nosso rei é o general. Os nossos inimigos são inteligentíssimos e astutíssimos. Legiões de demônios espalhados pelos ares. Mas eles também têm em seu favor as nossas paixões para nos seduzir. E têm em seu favor o mundo que já foi conquistado por eles, pelo pecado, para nos induzir ao pecado. O que vocês diriam de soldados que não têm hierarquia? Absurdo. Toda guerra tem que ter subordinação a um general, a um comandante, senão não funciona. E o que vocês diriam de soldados que têm hierarquia, mas não têm disciplina? Existe um superior, sim, o superior manda, eles obedecem, só que o superior não manda quase nada. Ele não manda a hora de acordar nem de dormir. A hora do treinamento para a guerra e a hora das refeições. Cada soldado faz do seu jeito e o comandante tudo bem. Falta disciplina. Sem hierarquia e sem disciplina, ninguém vence a guerra. Não nascemos senão para a luta, de batalha amplo campo é a terra, é renhida e constante esta guerra, é a herança dos filhos de Adão. Se esta guerra é constante, nós não temos o direito de relaxar. Soldados relaxados ou já perderam a guerra porque o inimigo veio lá e os invadiu, ou estão fora da guerra, porque na guerra ninguém pode descansar. A realeza de Cristo exige que nós, mais uma vez, reafirmemos a nossa vocação de soldados, que nós professamos na nossa crisma, com as armas espirituais para vencer inimigos espirituais. Muitos de vocês já me ouviram dizer uma, duas, dezenas e talvez centenas de vezes: acordem cedo, ofereçam a Deus a primeira hora do dia, tenham uma hora para cada coisa, imitem o Rei do Universo, que dispõe que o sol nasça e se ponha em tempo determinado, que as estações se sucedam umas às outras, não aleatoriamente. Não quer dizer que não sejamos alegres, seremos alegres sim, muito, ninguém mais alegre do que nós, mas haverá um tempo de recreação, um tempo de dormir, um tempo para se dedicar exclusivamente à liturgia, ao culto a Deus. Essa é a ordem que nos traz paz. A paz define-se como a tranquilidade da ordem. Interessante, o soldado pode ter paz se ele está na guerra? Ele tem a paz interior de estar tudo em ordem no acampamento dele. E ele está sempre obedecendo o general e que todo mundo está marchando em fila. Jesus nos promete essa paz desde agora. É uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. E ele promete para quem for obediente a ele em tudo, a paz que supera todo entendimento e que nos será dada no céu, como quando nós o virmos face a face. Se nós que todo dia dizemos: venha a nós o vosso reino, ainda temos em nosso coração alguma região que não foi submetida a Cristo, se o nosso coração vergonhosamente ainda está dividido entre ele e alguma criatura, por bela e boa que seja, mas é uma criatura, é hora de nós fazermos um bom exame de consciência, de nós reafirmarmos as promessas do nosso batismo e dizermos: renuncio a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções. O meu rei é este crucificado, que depois ressuscitou. A minha coroa não pode ser outra que não a de espinhos. E a minha glória aqui na terra é segui-lo carregando a minha cruz, depois de ter renunciado a mim mesmo. É assim que nós reinaremos com ele.
Que Maria Santíssima, Rainha do céu e da terra, aquela que reinou porque soube servir e soube participar da paixão do seu Filho, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.